Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje, domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa a todos. E é importante lembrarmos que na Páscoa, no domingo, nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor. Mas antes da ressurreição, na sexta-feira, feriado, nós nos lembramos da crucificação do nosso Senhor. E hoje eu quero trazer um tema onde nós vamos olhar para a cruz, nós vamos falar da crucificação e nós vamos chegar então a este domingo de Páscoa da ressurreição. E o tema da nossa mensagem é Páscoa, a celebração da nova vida. Hoje, 21 de abril de 2019, nós estamos comemorando então a Páscoa. Mas o que de fato estamos comemorando na Páscoa? Embora essa pergunta possa parecer a você, quem sabe, irrelevante, contudo, em nossos dias, a Páscoa, assim como o Natal, tem sido compreendida mais pelo seu valor comercial do que pelo seu valor histórico e também pelo seu valor espiritual. Então nós vamos tentar compreender a Páscoa a partir de sua origem. E aí eu quero convidar vocês a ler junto comigo o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. O texto que nós estaremos lendo é o texto onde Deus institui, então, a Páscoa. Êxodo, capítulo 12. Diz o texto: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão
como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Oremos. Deus eterno e poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por hoje podermos comemorar a Páscoa. Podemos olhar para a história e saber que tua palavra se cumpriu, que o Senhor venceu a morte e hoje, Senhor, somos vencedores junto contigo. E nós pedimos agora que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor ministre a cada vida que está aqui, Pai, que a tua palavra possa produzir vida em nós sempre, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa reflexão com vocês olhando para este texto. Este texto, como eu disse, foi o texto que foi dado por Deus para institucionalizar a Páscoa, conforme nós aqui lemos. Então eu gostaria de olhar para a Páscoa e o seu significado no Antigo Testamento. A Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel. Diz o texto, né? No primeiro mês do ano, no 14º dia do mês. O primeiro mês, então, do ano de Israel é o mês Abib. Abib significa espiga. Também, este mês foi depois chamado do mês de Nissan. Quando se fala na Bíblia do mês de Abib, mês de Nissan, está se referindo ao mesmo período. E a partir, então, deste mês, segundo o que nós lemos, começa o início do ano judaico. A palavra Páscoa, no hebraico, Pessah, significa literalmente passagem ou passar por alto, passar por cima, pois o anjo do Senhor, na 10ª praga sobre o Egito, passou sobre toda a casa dos egípcios, conforme lemos, levando morte a todos os primogênitos da terra do Egito. Contudo, quando o anjo do Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, ao ver o sangue sobre os umbrais da porta, poupou-os da morte, uma vez que eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Páscoa fala de memória. Páscoa fala de identidade. Veja que Deus diz que eles deveriam comemorar. Seria um memorial para eles. Portanto, a festa da Páscoa é uma festa instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem de que foram um dia escravos no Egito e que foram libertados pela mão poderosa de Deus, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre o faraó e todo o governo do Egito. Eles nunca deveriam se esquecer de onde vieram, da escravidão. E deveriam sempre se lembrar de quem os libertou, o Deus de Israel. Eles saíram da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida, Canaã. Eles saíram de um ajuntamento de pessoas sem governo, sem estrutura escrava, para se tornarem uma nação, povo de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa para o Deus de Israel, conforme podemos ver em Êxodo capítulo 19, no verso 6. Portanto, isto é a Páscoa para os judeus. Como era feita essa celebração no Antigo Testamento? Bom, nós vemos também no texto, a Páscoa deveria ser celebrada com um jantar
familiar, onde o cordeiro seria assado e comido por todos. Nada podia sobrar. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado pela manhã. O jantar também deveria ter na mesa o que eles chamam de matzá, o pão asmo, ou pão sem fermento, e ervas amargas. O pão sem fermento era para lembrar que na noite da Páscoa, no Egito, eles comeram às pressas. Veja que Deus mandou que eles comessem apressadamente. Por isso, não havia tempo para fermentar. Por isso, o pão deveria ser sem fermento. E as ervas amargas eram para lembrar como a vida no Egito era amarga, era sofrida. 400 anos de sofridão. 400 anos aproximadamente vivendo como escravos. Desde o século 6 antes de Cristo, os judeus estabeleceram uma ordem para o jantar pascual. Uma ordem. Ordem, na palavra hebraica, significa seder. Por isso o jantar da Páscoa se chama seder. Hoje, assim eles chamam. Significa que tem uma ordem, uma liturgia, existe uma organização passo a passo nesse jantar. E assim, desde o século 6 antes de Cristo. Na mesa, eles colocam um prato, o prato se chama Keara. E se eu pronunciar algumas palavras erradas, vocês me perdoem, tá? Nele nós dispomos os elementos, alguns elementos que hoje constam nesse prato, no jantar, no seder, não existiam no tempo de Cristo. Por exemplo, beitzá. Beitzá é um ovo cozido e ele representa algumas coisas. Uma oferta ao cordeiro, uma oferta de Páscoa. Como eles não podem mais levar o cordeiro ao templo, eles apresentam isso como se fosse o desejo deles de estarem oferecendo uma oferta, então, no período da Páscoa. Simboliza também o luto pelos primogênitos. Eles queimam a casca do ovo, simbolizando o luto dos primogênitos que morreram no Egito. E também simboliza a esperança da reconstrução do templo, porque o ovo é o símbolo do nascer, né, de novo, e aí a reconstrução do templo. Como o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, depois é que então foi colocado o ovo, né, como parte da mesa e da festa judaica na Páscoa. Bom, outro símbolo que não tinha então no tempo de Jesus é o zeroa, significa braço. É um osso de cordeiro que representa o cordeiro pascual. Na época de Jesus ainda sacrificava-se o animal e então eles comiam. Como no ano 70 depois de Cristo, né, volto a lembrar, o templo foi destruído, então eles não mais sacrificavam animais, porque não tinham mais o templo, eles então passaram a colocar um pedaço de osso no prato, lembrando o animal que deveria ser sacrificado, o cordeiro. Outro, né, elemento é o maror. Maror é o nome dado às raízes amargas, ou ervas amargas, que simbolizam, então, a amargura do tempo de escravidão. Alguns colocam alface romana, outros fazem uma raiz, e eles misturam essa raiz com vários elementos, e ela fica uma pasta, né? Tá? Outros
elemento da mesa é o carpaz. Carpaz é uma batata cozida ou cebola que representa o duro trabalho dos hebreus no Egito. Elas, então, antes de ser comida, eram molhadas num pote com água salgada, que simbolizava as lágrimas derramadas pelos judeus durante a escravidão. O outro prato é o harosset. Se escreve, né? Vocês vão ler charosset, mas se diz harosset. Uma pasta doce, que se assemelha a um barro, lembrando o barro que os filhos de Israel amassavam no Egito para fazerem tijolos. É uma mistura de maçã, uva, passas e nozes. E por fim, eles tomavam o vinho. O vinho era servido em 4 taças. Cada pessoa na mesa recebe 4 taças de vinho. Tá? E aí, durante esta ordem, vai se tomando as taças. O primeiro cálice, ele simboliza a separação, a santificação, quando eles então foram separados ainda para o jantar. É o processo de santificação, onde diz o texto para eles: tirarei a carga de sobre Israel, a carga do Egito, né, de sobre Israel, é um processo de santificação. O segundo cálice para eles simboliza a libertação, onde Deus dá a palavra: e vos libertarei da escravidão. O terceiro cálice, preste atenção agora, o terceiro cálice simboliza a remissão. Este foi o cálice que Jesus usou para instituir a ceia que hoje nós tomamos, afirmando ser ele então o Cordeiro, aquele que iria fazer a remissão dos pecados do mundo. E o quarto cálice, que é o último que eles tomam, simboliza então a adoção do povo. E aí Jesus usa este último cálice para dizer: este é o cálice da nova aliança que eu faço convosco. Bom, então vamos falar um pouquinho, já que falamos aqui de Jesus e como ele fez, da Páscoa e o seu significado no Novo Testamento. Quando Jesus celebrou o seu último jantar de Páscoa com seus discípulos, ele seguiu essa tradição judaica que eu acabei de falar com vocês, tirando os elementos que ainda não faziam parte, porque na época de Cristo, como eu disse, o templo ainda existia e eles faziam o sacrifício do cordeiro, tá? Mas nas demais ordens, elas existiam já no tempo de Jesus. E Jesus participou da ceia desta forma como nós aqui falamos. Como cristãos, nós não precisamos mais celebrar a Páscoa judaica, da mesma forma que os judeus faziam, celebravam. A Páscoa judaica, ela era a sombra da Páscoa cristã, promovida então pelo próprio Deus em favor do homem. A Páscoa judaica, ela é uma tipologia da Páscoa cristã. Jesus, que participa daquela Páscoa, ele dá um novo significado a ela a partir da sua morte. Mas, apenas para nós visualizarmos essa tipologia, rapidamente, veja só, na Páscoa judaica você tinha um cordeiro, um animal. Esse animal era imolado, representando, simbolizando, então, a remissão de pecados. Por isso, né, nós vemos que o anjo passou sobre as casas e não trouxe a morte, por causa daquele sangue ali simbolizado. Mas aquele cordeiro, na verdade, ele estava apontando para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Por isso, uma tipologia. Ele simboliza, ele representa aquele que viria e que, sim, tiraria o pecado do mundo. Lemos que o cordeiro deveria ser comido sem que nada sobrasse.
todos deveriam ficar bem cheinho do cordeiro, né? Bem alimentado, bem sustentado. De certa forma, também nós precisamos estar cheio de Cristo em nós. Nós precisamos nos alimentar da vida de Cristo. Nós precisamos, o próprio Cristo então usa a figura do pão para mostrar que ele é o alimento que nós precisamos. O pão que nós temos que comer. Ele diz que ele é o pão do céu. Ele usa essa figura. Em outro texto, em João, ele chega a dizer que deveriam comer da sua carne, lembrando do cordeiro, porque nós precisamos sim ser cheios da vida de Cristo, nos alimentarmos plenamente. Mas também, nós nos lembramos aí do Egito. O Egito é o lugar da servidão. E hoje, nós olhamos para o mundo como lugar da servidão. O Egito é uma tipologia do mundo que nos cerca. E a libertação do Egito é a tipologia da libertação deste mundo caído, deste mundo que quer nos envolver com a sua cultura pecaminosa, com seus conceitos e ideias pecaminosas. Portanto, a Páscoa judaica é uma tipologia da Páscoa cristã. A Páscoa judaica sempre apontou para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ela sempre apontou para uma coisa maior do que a libertação de Israel do Egito. Ela apontava para a libertação do ser humano da lei do pecado. A Páscoa judaica não era só a passagem do anjo do Senhor, dando vitória a cada cidadão israelense, a cada casa que tinha o sangue do Cordeiro, mas era sim o anúncio da vitória de todo ser humano sobre a morte através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sacrificado na cruz. Não era só a vitória de Israel, mas da humanidade. A Páscoa judaica, ela era o início de uma nova vida para os judeus. A Páscoa cristã se tornou o início de uma nova vida para todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A Páscoa cristã é mais ampla, abrangente, aberta a todos, porque a Páscoa judaica, ela apontava para o que Deus ainda iria fazer. Jesus foi crucificado durante a festa da Páscoa judaica. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme afirmou João Batista. Nós lemos em João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do Cordeiro poupou a vida do primeiro filho de cada família judaica, o sangue de Jesus nos livra da morte e da condenação eterna. E diante desta nova realidade, é que Jesus dá um novo significado aos elementos do jantar pascal. O pão passou a sinalizar o corpo de Jesus, que foi oferecido por nós. E o vinho, o sangue, que pagou o preço dos nossos pecados, firmando uma nova aliança conosco. Em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 28, nós lemos estas palavras de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. A ceia que celebramos mensalmente em nossa igreja, e que todas as igrejas o fazem, é a representação da festa pascual.
Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus, que nos libertou da escravidão do pecado e nos deu uma nova vida, vida eterna, vida abundante, transbordante. Cristo nos tornou participantes de sua vida. A Páscoa judaica pertencia a Israel, anunciava a salvação de um povo, mas a Páscoa cristã pertence a todos os povos, a todas as etnias, a todas as línguas, a todas as raças, a todos que creem em Cristo Jesus. É o anúncio de salvação a toda a humanidade. E eu quero dizer que a Páscoa cristã, ela traz um novo significado à vida. E eu quero olhar com vocês a Páscoa e sua ressignificação em nossas vidas. A Páscoa é a libertação da morte, que se tornou parte da nossa existência, devido ao pecado original, cometido no Éden. A Páscoa é o anúncio da possibilidade de uma nova existência, de uma vida experimentada além do poder destruidor da morte e do pecado. A Páscoa é a reafirmação de que a vida vence a morte, de que ela sempre ressurgirá quando se confia no Criador, o autor da vida e fonte de vida. Páscoa é ressurreição, é recomeço, é retomar a história, é continuar caminhando em frente, crendo na vitória. A Páscoa ressignifica as nossas vidas, porque Jesus proveu a nossa libertação na cruz, em todas as dimensões de nossa vida, da sua vida, das nossas vidas. Libertação pessoal. A escravidão era um drama israelita, que já durava 400 anos aproximadamente. Veja só, um escravo não tem cidadania, não tem direito, identidade, liberdade, sonho. Os seus horizontes limitam-se à vida de escravidão. O escravo não tem o direito de ser alguém. Ele se torna um ninguém, que vive a expectativa de ser alguém. E como isso é triste. Você olhar para si, se ver como um ninguém, sonhando em ser alguém. E talvez essa seja a maior angústia dos corações dos homens. Nós éramos escravos do pecado. Por causa do pecado, não conseguimos ser o que de fato deveríamos ser. Aquilo que Deus nos criou para ser. A imagem do Criador. Pois sempre nos víamos vencidos pelo pecado. Contudo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo na cruz, promove a nossa libertação. Jesus é aquele que te liberta de seus traumas, de suas dores, de seus complexos, dos vícios ocultos, do medo do fracasso, talvez já experimentado na caminhada, do medo de encarar a si mesmo e se reconhecer como pecador, do medo das outras pessoas, do que elas dirão de você, da imagem que elas fazem de você, do medo, da rejeição que alguém pode ter para com a sua pessoa, e no fim você se torna escravo de você, escravo dos outros. Jesus quer te libertar e tornar você alguém valioso no seu reino. Na cruz, Jesus te convida para se descobrir, para ser o que de fato você é, filho e filha amada de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, pois foi criado por Ele
para Ele. Cristo quer te libertar para caminhar junto com você. Uma vida plena, amorosa. Mas é também uma libertação familiar. A Páscoa é uma festa celebrada em família e entre amigos, conforme nós vemos lá no texto. Reúna sua família, e se são poucos, reúna os amigos ao redor, chama o vizinho, diz o texto. Isso significa que Jesus deseja resgatar a família que vivia debaixo do poder do faraó. Resgatar a família da influência da cultura daqueles dias, que disseminavam ensinos e valores de um mundo caído, um mundo distante do Deus Criador. É na família que se começa a viver o social, que se ensina e que se aprende a amar. Amar a si e amar ao outro. Aprendemos também que a família, ela se estende além da sua casa. É isso que esse texto quer nos ensinar. Ela alcança os seus vizinhos. Pois família para Cristo se inicia em nossa casa, mas se estende a todos que compartilham da mesma fé, a todos que se colocam debaixo do sangue do Cordeiro. Para Deus, a vida se vive na comunidade, em comunidade. Na cruz, Jesus te convida para se tornar membro de sua grande família, ser um com Ele e com os demais membros da sua comunidade, do seu reino. Jesus te convida a amar o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, para que você possa se ver no seu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, é necessário que você olhe para ele e veja você nele. E ele possa ver ele em você. Mas é uma libertação também social. Deus tirou os israelitas da opressão do Egito, debaixo de um sistema injusto, onde homens e mulheres nasciam escravos, sem oportunidade de serem alguém, de construírem uma história digna, de sonharem, de viverem além de amassar barros para o faraó, de viverem e poderem colher o que plantavam. Jesus, quando nos liberta, Ele nos liberta para sermos povo do seu povo, para vivermos numa terra onde a justiça e a oportunidade são para todos, onde todos vivem para o bem comum. Jesus nos chama para vivermos aqui como se já estivéssemos em nossa pátria celestial, e dessa forma trazermos o reino de Deus e a sua vontade à existência em nossos dias, até que Jesus venha reinar definitivamente sobre a terra. Mas é uma libertação também religiosa. No Egito, o povo recebeu a influência de uma religiosidade politeísta, baseada em deuses muito humanos, né? Que não passavam de criações humanas, deuses no minúsculo, que mudavam constantemente de humor, que não tinham princípios e valores, que se vingavam uns dos outros, e que exigiam dos humanos sacrifícios dos seus semelhantes para apaziguar a sua ira. Deus, o Criador, Deus de Israel, convidou Israel para uma relação pessoal e exclusiva, para uma relação que não era mais baseada no medo, mas no amor. E Deus os instrui de maneira que eles vivessem essa liberdade. Quando Deus dá ao povo de Israel mandamentos, Ele não dá mandamentos na intencionalidade de que fossem leis frias e rígidas, mas de que eles não se tornassem novamente escravos da idolatria, do pecado. Deus dá mandamento para o bem, para a libertação. Bom, eu quero fazer uma reflexão final com vocês. Quero desafiá-los, nessa Páscoa, a você avaliar seu coração, a partir da sua vida pessoal, familiar, social e religiosa.
eu queria que você olhasse para dentro de você e você pudesse ver o que entristece o seu coração de fato e o que alegra o seu coração de fato nessa Páscoa. Que você possa hoje, em algum momento, tirar uma meia hora do seu dia e confrontar sua vida diante do que nós falamos, sem medo, com sinceridade, para verificar se você realmente tem experimentado a nova vida provida pelo Cordeiro de Deus. Então eu quero explicar para você algo: viver a nova vida em Cristo, neste mundo presente, não significa não ter adversidades, não chorar, não perder. Pelo contrário, todas estas coisas serão presentes na sua vida. Porque o amor, ele nos levará a nos doarmos mais, a sentirmos mais as dores daqueles que nos cercam, a nos compadecermos com aqueles que estão perdidos, a sermos odiados e perseguidos por aqueles que amam as trevas e se beneficiam delas. Na medida que você brilha a sua luz, outros tentarão apagar essa luz. Mas também é uma vida que nos chama a nos alegrarmos com aqueles que se alegram, a comemorarmos a cada pessoa que ainda não se encontrou na história, a cada pessoa escravizada, que ao se encontrar com a cruz, se descobre e se torna alguém importante, amada em Cristo Jesus. Sim, nos alegrarmos com a conversão e com a salvação dessas pessoas, a festejarmos cada família que se compreende como parte da grande família de Deus, e que estabelece em seu lar os princípios e valores de Deus, a nos alegrarmos com sociedades, tribos, grupos que se tornam mais justos, que criam leis que promovam a dignidade da maioria, a nos alegrarmos com cada um que deixa a religiosidade e que abandona a tentativa de alcançar Deus por seus esforços pessoais e passa a viver uma relação pessoal com Deus, baseada exclusivamente na graça, no favor imerecido, mas disponível a todos em Cristo Jesus, que vive uma relação com Cristo baseada no amor. Que a Páscoa te liberte, que sua vida seja ressignificada a partir da vida doada por Cristo Jesus na cruz, que ela seja libertadora para você, pois Jesus morreu para que você fosse verdadeiramente livre. E eu termino com as palavras de João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, que você possa viver a Páscoa, a liberdade que Cristo conquistou para você. Feche os teus olhos. Pai amado e eterno, graças te damos, Senhor, por estarmos hoje celebrando a vida e saber que o Senhor ressignificou as nossas vidas, que o Senhor trouxe novo sentido ao nosso ser e que hoje, Deus, podemos sim celebrar a vitória, a ressurreição, porque nascemos de novo, fomos ressurretos, Senhor, para esta nova vida, a vida plena em liberdade, numa relação poderosa, viva, pessoal contigo. Sim, Deus, nós somos hoje membros da igreja do Senhor, nós somos hoje membros da comunidade do Senhor, nós somos hoje chamados filhos de Deus, nós somos hoje povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, porque na cruz o Senhor ressignificou a nossa vida. Nós éramos antes das trevas, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos sim perdidos, Senhor, mas o Senhor nos resgatou com teu sangue poderoso, com teu sangue carmesim puro derramado naquela cruz. Nossas vidas foram lavadas, o preço, Senhor, da nossa salvação foi pago, a morte já não tem poder sobre nós, somos filhos da luz, ressurretos, vivos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa vida, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és Jesus o vencedor, Tu és Emanuel, Deus conosco, Tu és, Senhor,
filho de Davi, a raiz de Davi. Senhor, nós te adoramos, Tu és o pão que veio do céu, que nos alimenta, Senhor, que nos dá vida. Tu és vida eterna, Tu és ressurreição, Senhor. Tu és o leão de Judá, Tu és o nosso general. A Ti, Senhor, nós rendemos nessa manhã nossa adoração. A Ti nós rendemos nossas vidas. Tu és Deus, Jesus. Tu és Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Obrigado pela Páscoa, pela, Senhor, vida que nos deste. Em Teu nome oramos, em Teu nome, Senhor, agradecemos. Amém, Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.